Muito bom sexto ano, bom dia. Pessoal, vamos continuar então aí nossos estudos, tá? Agora trabalhando com um assunto bem legal. Nós concluímos porcentagem, estudamos um pouquinho de probabilidade, tá? Agora nós vamos iniciar aí o nosso estudo trabalhando com os gráficos e com a construção de tabelas, que é uma coisa bem legal, resumindo gráficos e tabelas, tá? Então, o que acontece? Como é que nós vamos trabalhar isso aí? Nós vamos seguir o nosso material da nossa apostila. Eu coloquei para vocês na plataforma 2 vídeos que eu pesquisei. Tá, eu peguei na internet mesmo, só para vocês darem uma olhada na introdução, porque eles utilizam bastante desenho. E aí, como esses vídeos são produzidos com o material mais adequado para desenho, então eu coloquei na plataforma para vocês, tá bom? E vamos lá, vamos seguir aí os nossos estudos, trabalhando aí com essa parte de gráficos e tabelas. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é sobre a questão do gráfico, porque o que acontece? O que é um gráfico? Então nós temos que ter essa noção do que seria esse gráfico, tá? Nós sabemos que um gráfico contém informações, sexto ano. Todas as vezes que nós olhamos um gráfico, nós percebemos que esse gráfico tem o quê? Esse gráfico tem informações. Então nós vamos pegar informações da realidade, do nosso cotidiano, e vamos contemplar essas informações em um gráfico. Nesse gráfico, nós temos a construção de tabelas. Nós temos que ver o quê? Que um gráfico ele vai ser produzido a partir de tabelas, tá? Para se construir um gráfico, nós temos que obedecer obrigatoriamente os passos corretos, que é a construção de tabelas ou a montagem das mesmas, utilizando sempre o quê? Quais são os elementos básicos para a construção de um gráfico? Para fazer um gráfico, nós temos que dar a esse gráfico um título. Tá? Você precisa colocar um título. O seu gráfico está trabalhando do quê? Com qual assunto? Então, nós vamos colocar a esse gráfico um título. Depois que nós colocamos um título para esse assunto ou para o gráfico que vamos trabalhar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos selecionar, juntamente com esse título, os números, tá? Então, em um gráfico eu vou ter o título, depois eu vou ter números, eu vou coletar esses números que são dados e vou colocar nesse gráfico, tá? Então, eu vou ter o título, que é o tema que eu pesquisei, o que o gráfico está mostrando, vou ter os números nesse gráfico, tá? Porque esse gráfico está trabalhando ou está me mostrando qual tipo de informação. Então eu preciso dessas informações. Então eu vou ter essas informações, vou ter o título, vou ter os números relacionados a essas informações. E pessoal, para ficar mais fácil interpretar um gráfico, nós temos uma coisa chamada legenda, que é muito interessante. O que seria essa legenda? A legenda vai conter os dados que tem o meu gráfico. Tá, eu vou fazer uma pesquisa sobre comida, por exemplo. Qual é a preferência de tipos de comida ou comidas diferentes? Então eu vou ter que ir lá fazer uma pesquisa, vou adicionar um título. Esse meu gráfico vai conter valores, sei lá, a quantidade de comida que as pessoas vão consumir ou comidas diferentes, e aí eu vou ter que colocar, além do título desses números, eu vou coletar esses dados, eu vou organizar esses dados, tá? Então, para fazer um gráfico, eu não faço de qualquer jeito, eu tenho que organizar dados, chamado dados estatísticos, que depois vocês irão aprender. E aí, qualquer pessoa, qualquer cidadão que for ver o meu gráfico, primeiro ele vai olhar o título e a legenda, porque a legenda vai trabalhar com as informações do meu gráfico, tá bom? Eu vou colocar lá junto com o título e com os dados numéricos uma legenda, para que qualquer pessoa que olhe aquela legenda identifique qual é o propósito do gráfico. Eu estou querendo mostrar o que com os gráficos, tá bom? Então é isso que nós vamos trabalhar com vocês, tá? Daqui para frente. Isso é bem importante. Isso é bem importante, tá?
Então, o que acontece? Vamos fazer aí uma pequena introdução, tá? Como eu falei para vocês, como tem muita coisa boa na internet, eu peguei para vocês alguns exercícios, algumas explicações, porque utilizam desenhos e aí fica bem legal para ilustrar o gráfico. Não esqueçam que um gráfico tem como elementos a legenda, o título e os números, que são dados numéricos para representar uma situação no real. Até daqui a pouquinho.